Olá, alunos do nono ano, professor Esquilassi, tudo bem? Quem está me acompanhando aqui no ensino remoto, né? A gente vai começar a leitura do novo material que eu disponibilizei para vocês no site, né? Aliás, lá no GSA, tá? Então eu vou ler com vocês esse material e vocês podem acompanhar pelo material que vocês pegam lá no GSA, tá bom? Então vamos lá, esse material vai de 5 de outubro até 15 de outubro. Então vamos falar sobre evolução. Vamos começar a leitura do texto. Só para vocês saberem, essa atividade aqui eu não passei, esse material eu não passei atividade. Então você não tem atividade para fazer sobre ele, tá bom? Pelo menos não essa semana. Eu vou passar a continuação desse material na outra, aí depois vocês fazem a atividade. Então vamos lá. Lamarck e suas ideias sobre evolução. No início do século XIX, o naturalista francês Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, o Cavaleiro de Lamarck, apresentou importantes ideias e propostas que contestaram o fixismo. Para ele, as espécies podiam se modificar ao longo de gerações, originando novas espécies. Fixismo é como se o animal que surgisse no começo do planeta e que existisse até hoje. Ele não sofresse alteração, mas sofreu. Isso é evolução. E uma das provas, como nós vamos ver, é a presença dos fósseis. Mas continuando, Lamarck ele foi um dos primeiros a sugerir que todas as mudanças em seres vivos e em seres não vivos poderiam ser consequências de leis naturais e não necessariamente uma interferência divina. Então você tem uma foto aí do Lamarck, né? E vamos lá entender o que ele propôs. Em seu trabalho, Lamarck reconheceu várias ocorrências de transformações em plantas e animais influenciadas pelo ambiente. Para ele, as mudanças ocorriam com o objetivo de possibilitar melhor adequação dos seres vivos ao ambiente e seriam então passadas para a próxima geração. Essa ideia da transmissão de características adquiridas para a geração seguinte, entre outras ideias de Lamarck, foi amplamente ignorada e rejeitada pelos pesquisadores contemporâneos de Lamarck. De fato, ele nunca conseguiu que sua teoria fosse aceita por seus pares, outros cientistas. No entanto, independentemente do que ocorreu em seu tempo, Lamarck se destaca na história da biologia como o primeiro autor a estabelecer uma teoria abrangente da evolução que buscava explicar a geração de toda a diversidade de formas de vida na Terra. A teoria evolucionista de Lamarck, conhecida como lamarquismo, ela partia do pressuposto de que as formas mais simples de vida vegetal e animal foram resultado da geração espontânea, que teria ocorrido em diversos momentos da existência da Terra. A vida teria se diversificado, segundo ele, como resultado de duas causas. A primeira, ele chamou de o poder da vida, que seria a tendência dos seres vivos se tornarem cada vez mais complexos. E a segunda seriam os efeitos do meio ambiente sobre os seres vivos. No entanto, foram outras duas explicações de Lamarck para a mudança das espécies ao longo do tempo que o tornaram mais conhecido na comunidade científica. Uma delas é a chamada lei do uso e desuso, segundo a qual atrofiar determinada estrutura. O uso de uma estrutura faria com que ela se desenvolvesse, enquanto a falta de uso levaria à sua regressão. Já a segunda explicação de Lamarck, a lei de transmissão das características adquiridas, afirmava que as características adquiridas por um indivíduo ao longo da vida, por meio do uso e desuso, seriam transmitidas aos descendentes, ou seja, modificações adquiridas por um organismo em razão de mudanças do ambiente
seriam herdadas por seus filhos. Assim, de acordo com a teoria de Lamarck, a mudança no ambiente gera novas necessidades para os seres vivos, que precisam desenvolver novos hábitos para se adaptarem. Novos hábitos, por sua vez, modificam certas partes do seu corpo, e os efeitos dessas mudanças são herdados pelas próximas gerações. Um exemplo para ilustrar esse fenômeno é a ausência de pernas em serpentes. Segundo a teoria de Lamarck, as serpentes atuais não têm pernas, pois seus ancestrais teriam vivido em ambientes que favoreciam o deslocamento por rastejamento. Assim, por não usarem as pernas, estas teriam se atrofiado com o tempo, e a característica, pernas atrofiadas, teria sido passada às gerações seguintes. A cada nova geração, as pernas seriam menores que as da geração anterior, até que desaparecessem por completo. Então você tem uma imagem aí, né, de uma cobra, né, e as pernas vestigiais dela. Então, lendo a legenda, para Lamarck, as pernas vestigiais encontradas em algumas serpentes seriam uma evidência da lei do uso e do desuso. Segundo ele, por viver em ambientes onde era mais fácil rastejar, as serpentes ancestrais tiveram suas pernas atrofiadas. Então, a fotografia aí ela mostra a parte de baixo da região da cauda de uma jiboia, onde tem umas estruturazinhas ali que parecem pernas atrofiadas. Outro exemplo da ideia lamarquista é a seguinte explicação para a presença de membranas interdigitais nos pés de certas aves aquáticas. Pelo fato de as aves abrirem os dedos dos pés para nadar, a pele dessa região foi se esticando, o que teria feito surgir uma membrana entre os dedos, né? Mas essa teoria do Lamarck ela foi desacreditada. Por quê? Olha, diversos pesquisadores conduziram experimentos tentando verificar as hipóteses de Lamarck. Ainda que alguns deles tenham publicado conclusões corroborando, ou seja, concordando, confirmando essa ideia do uso e desuso, outros trabalhos foram desacreditados pela comunidade científica por apresentarem resultados adulterados ou que não puderam ser repetidos por outros pesquisadores. De fato, certas estruturas de um indivíduo podem se modificar em resposta ao uso ou desuso ao longo da vida, como a musculatura do corpo em pessoas que praticam algum esporte, ou musculação, por exemplo, ou o crescimento lateral dos ramos de plantas que sofrem poda. No entanto, essas alterações observadas em um indivíduo não são transmitidas a seus descendentes. A hipótese de transmissão de características adquiridas, ela foi testada por diversos cientistas. Da mesma forma que o ocorrido nos experimentos sobre uso e desuso, a maior parte dos resultados foi contrária ao proposto por Lamarck. Então, no final da década de 1890, o biólogo alemão August Weismann, ele realizou um experimento em que cortou a cauda de ratos por 22 gerações, mostrando que tal modificação não resultou em desaparecimento, nem mesmo em encurtamento da cauda dos descendentes. Então você tem em cima ali uma imagem de árvores podadas com o objetivo de possibilitar a passagem dos fios de alta tensão nas ruas. E essas árvores não terão descendentes com esse formato de copa, tá? E você tem embaixo aí o experimento do alemão August Weismann. Esse é o experimento, Weismann ele cortou a cauda de um casal de ratos, está ali a imagem. O cruzamento desse casal resultou em uma prole com cauda, que foi novamente cortada. O cruzamento e a amputação das caudas foram feitas por 22 gerações, não resultando em nenhum efeito de redução de cauda nos descendentes, né? Quer dizer, mostrando que a teoria do Lamarck não tinha fundamento, né? Ela foi desacreditada. Então, na década de 30, a maioria dos estudiosos de hereditariedade já rejeitava a ideia da herança de características adquiridas. É importante salientar, porém, que a contribuição de Lamarck ele chamou atenção para a possibilidade de os seres vivos gradualmente se modificarem
em resposta ao ambiente onde vivem. E de essas alterações poderem ser repassadas às gerações posteriores. Essas ideias foram valiosas para auxiliar o trabalho de outros estudiosos, incluindo Charles Darwin, como veremos adiante, que seguiram buscando explicar questões evolutivas. Darwin e a seleção natural. O naturalista inglês Charles Robert Darwin, ele surpreendeu a sociedade religiosa da Inglaterra vitoriana ao sugerir que animais e seres humanos compartilhavam um ancestral comum. A comunidade científica, contudo, ela foi muito receptiva à sua visão da biologia, de modo que suas ideias evolutivas posteriormente se difundiram por diversos ramos da ciência, da literatura e da república. Então você tem fotos do Charles Darwin aí, né? Primeiro com 31 anos, depois com 72 e depois com 45, né? Em 3 momentos diferentes da vida dele. Então, aos 22 anos, o Darwin ele embarcou em uma longa viagem de navio pelo mundo. Nela, ele teve a oportunidade de observar, coletar e analisar animais, plantas e fósseis de diferentes continentes. Todo esse material serviu de base para a elaboração de uma teoria que explicasse a diversidade de seres vivos na Terra. Um exemplo disso são os tentilhões do arquipélago de Galápagos, né? São ilhas que ficam no Oceano Pacífico. Essas aves chamaram a atenção, pois, apesar de serem muito semelhantes quanto ao aspecto geral do corpo, elas apresentavam diferenças marcantes na forma do bico, dependendo da ilha em que habitavam. Né? Uma ilha, são várias ilhas, né? Um arquipélago lá no Oceano Pacífico. Então, notou-se que não somente os tipos de bico eram diferentes, elas também utilizavam recursos diversos, né, diferentes para se alimentar. Bicos mais largos e robustos, por exemplo, eram observados nos tentilhões que se alimentavam de sementes, enquanto bicos mais finos eram encontrados naqueles que se alimentavam de insetos escondidos em pequenas fendas. Então você tem aí duas imagens, né? Temos uma Geopsa magnortibus e Geopsa scandense. Eles têm mais ou menos de 15 a 3 centímetros de comprimento. Um tem 15 e o outro 13. Duas espécies de tentilhões de Galápagos. Então, note a acentuada diferença nos bicos. O da esquerda, o Magnestus, ele é granívoro, alimenta-se principalmente de sementes grandes e leiosas, ou seja, duras, então o bico é maior. O outro, da direita, ele alimenta-se quase exclusivamente durante a estação da florada, reprodução de pólen e néctar obtido nas flores dos cactos locais. Ambos alimentam-se também de insetos e frutos, entre outros. Então, um se alimenta de um alimento mais duro e o outro de um alimento mais mole. Então, isso está evidente no bico. Tá? Vamos ver as relações de parentesco aqui entre as espécies de tentilhões de Galápagos que ele conheceu. Tá vendo? Ali está definida a ancestral em que se alimentava de sementes do solo. Aí surgiram os comedores de insetos, os comedores de cactos e os comedores de sementes. E esse, com o passar do tempo, você vê essa alteração nos bicos, né? E criando diferentes espécies. Então, ó, essas e muitas outras observações. Bom, deixa eu ler o que está na legenda. As espécies de tentilhões são semelhantes quanto à forma do corpo, mas apresentam diferenças marcantes da forma do bico, que está relacionado ao tipo de alimento que consomem, insetos, cactos ou sementes. Então, essas e muitas outras observações levaram Darwin a reflexões como: e se as espécies não são fixas? E se de alguma forma elas se ajustam, entre aspas, né, ao ambiente em que vivem? Com base nessas reflexões, ele concluiu, entre outras coisas, que a semelhança entre as espécies de tentilhões encontradas nas ilhas devia-se ao fato de elas terem se originado da mesma espécie ancestral, que teria se modificado ao longo de muitas gerações em resposta às condições ambientais de cada ilha,
quanto à disponibilidade de alimento. Darwin também chamou a atenção para o processo de domesticação de animais e plantas, que resultava em seres com características às vezes tão diferentes de seus representantes selvagens que poderiam ser caracterizadas como outras espécies. Essas diferenças, segundo ele, seriam resultado do processo de seleção artificial conduzido então pelo ser humano. Então dá uma olhada aí embaixo, você tem uma imagem da Brassica oleracea, que é uma espécie que foi domesticada pelos seres humanos há muito tempo. Sua variedade natural, que está na esquerda, aí com essas flores amarelas, ela é bem distinta daquelas selecionadas artificialmente pelas pessoas, tais como o brócolis, que está no centro, e o repolho, que está à direita. Então aqui nós temos ela selvagem, aqui o brócolis e aqui o repolho. Pela seleção artificial, apenas os indivíduos selecionados com base em algumas características de interesse para o ser humano, que podem ser mais bonitos, mais produtivos, mais econômicos ou com maior valor de venda, por exemplo, se reproduzem, gerando descendentes que potencialmente tinham as mesmas características dos reprodutores. A possibilidade da seleção artificial foi um dos argumentos de Darwin sobre a imutabilidade das espécies. Então você tem uma imagem aí, né, de um porco, né, o porco doméstico na imagem A e o porco selvagem no B. Então ambos são o Sus scrofa. A diferença entre eles é o resultado da ação dos criadores, que há muito tempo aplicam seleção sobre as características interessantes para a domesticação, com menor agressividade e menos pelos e mais massa corporal. Então Darwin ele percebeu que a natureza, né, o ambiente e os demais seres vivos, ele poderia ser um agente seletivo, assim como o ser humano na seleção artificial. Nesse caso, os indivíduos mais aptos, ou seja, com comportamentos, estruturas corporais, fisiologia ou qualquer outra característica que aumente suas chances de sobreviver e deixar descendentes naquele ambiente. Isso tudo aumentaria a frequência de seus genes e, portanto, de boa parte das suas características naquela população. Em ambientes secos, mas com reservatórios de água subterrânea profundos, plantas com raízes que cresçam mais profundamente, por exemplo, têm maior chance de sobreviver e de deixar descendentes do que plantas com raízes superficiais, né, pequenas, curtas, pois não são aptas a obter a água. Nesse caso, a escassez de água nas camadas mais superficiais do solo é uma pressão seletiva. A esse processo, né, o ambiente exercendo pressão seletiva nos seres vivos, Darwin chamou de seleção natural. As aptidões, como definidas anteriormente, que permitiram a certo grupo passar pela seleção natural, dá-se o nome de adaptação. Então, note que não existe adaptações sendo selecionadas. Elas são resultado desse processo. A teoria da evolução da seleção natural, ela apoia-se no fato de que os indivíduos de uma mesma população não são idênticos entre si. Existem variações em suas características, constituindo a variabilidade dentro da população. Muitas dessas características são hereditárias, isso é, transmitidas de geração em geração. Outro fato decisivo é a limitação de recursos do meio, como alimento, água, abrigo e parceiros reprodutivos, que age como pressão seletiva e restringe o tamanho das populações, pois nem todos os indivíduos que competem por esses recursos conseguem obtê-lo de modo satisfatório para sobreviver e deixar então descendentes. Os indivíduos de uma população que apresentam características comportamentais, fisiológicas, estruturais, etc., que permite a eles interagir com o meio de modo mais eficiente e ter mais acesso aos recursos, eles terão mais chances de sobreviver e de reproduzir-se, transmitindo então aos seus descendentes essas características, que são vantajosas,
para aquele ambiente naquelas condições. Se o ambiente ou suas condições mudarem, essas características podem deixar de ser adaptações. O inglês Alfred Russel Wallace, que também realizou viagens exploratórias pelo mundo, formulou ideias com muitos pontos semelhantes à teoria de Darwin. Juntos, em 1º de julho de 1858, Darwin e Wallace apresentaram seus trabalhos sobre evolução na Sociedade Linneana de Londres. A teoria da evolução ela é frequentemente atribuída a Darwin em razão da maior quantidade de dados e da fundamentação mais detalhada apresentada em sua obra, o livro dele, A Origem das Espécies. De fato, apesar da teoria da evolução ser amplamente aceita até hoje, ela apresentou modificações. Segundo Darwin, a evolução seria um processo muito lento e gradual, que acontece de forma praticamente imperceptível, portanto, muito difícil de ser testado diretamente. No entanto, recentemente, cientistas identificaram casos de evolução rápida na natureza, tornando possível a realização de experimentos que verificam o poder de previsão da teoria de Darwin. Então é isso, gente. Essa foi a leitura. Eu não coloquei atividade porque esse texto ele precisa de muita reflexão, né? E colocando o que eu sempre falo aqui, que eu estou passando também agora nas aulas presenciais, eu quero que vocês leiam o texto, entendam o texto e reflitam sobre ele. E aí, mais para frente, vocês podem responder o que for perguntado. Combinado? Então é isso, gente. Até mais, então. Até.